Revelado. O incrível destino que meu irmão e eu descobrimos em uma fazenda abandonada. Era uma tarde como tantas outras em São Rafael, mas naquela, Clara e Lucas decidiram pôr os pés na velha fazenda de café que agora estava envolta em mistério e poeira. Ao cruzar o portão enferrujado, o coração de Clara disparou. Era como se o ar estivesse carregado de segredos, de histórias que estavam presas entre as paredes daquela propriedade, há muito esquecida. As árvores que um dia foram podadas com carinho pelo avô, agora cresciam desordenadas, como se quisessem engolir cada pedaço do passado. Lembra quando a gente vinha aqui brincar? Lucas comentou com um sorriso nostálgico, mas Clara só conseguia sentir um peso no peito. A fazenda era um lembrete de tudo que havia sido perdido. Eles envolveram-se em suas memórias enquanto andavam, cada passo ecoando os risos de infância que agora pareciam tão distantes. Quando chegaram ao coração da fazenda, encontraram uma pequena cabana coberta de trepadeiras. Ela parecia sussurrar segredos a cada estalo da madeira. Foi dentro dela que eles descobriram um diário antigo, quase enterrado sob a poeira do tempo. As páginas amareladas estavam repletas de anotações do avô, histórias de desafios, amor e uma habilidade artística que ele nunca teve a chance de mostrar. Clara sentiu seu estômago revirar, um misto de esperança e ressentimento. Como poderiam deixar tudo isso para trás? Devíamos vender, Lucas, isso é só um fardo, disse Clara com a voz trêmula. Lucas franziu a testa. Ele via a fazenda como a última conexão com seu avô, uma chance de viver o sonho que ele mesmo nunca conseguiu realizar. Não, Clara, precisamos restaurá-la, fazer algo incrível. Isso é a nossa herança. A tensão entre eles aumentava, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade, pronta para explodir. Clara queria liberdade, segurança na cidade grande, enquanto Lucas sonhava em resgatar a beleza perdida da propriedade. Cada discordância soava como um golpe, afastando-os cada vez mais. Então o inesperado aconteceu. Uma faísca, um barulho súbito, e logo as chamas crepitantes começaram a se espalhar pela fazenda. O pânico tomou conta, e os irmãos se viram em meio ao caos. Clara, precisamos agir, gritou Lucas, puxando-a para ajudar na luta contra o fogo que devorava o passado. As chamas dançavam intensamente, parecendo querer levar embora não só a casa, mas os sonhos deles, tudo o que restava de sua família. No nosso avô, gritou Clara, percebendo a urgência, a necessidade de lutar por algo maior do que suas brigas. O fogo iluminava seus rostos, revelando mãos trêmulas e corações acelerados. Naquele momento de desespero, eles se uniram, trabalhando lado a lado, em meio à fumaça e ao calor intenso. Cada gota de suor se tornava uma promessa de colaboração, uma nova chance de compreender o que significava ser irmão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O fogo começou a ceder, mas ao olharem em volta, Clara e Lucas perceberam o que restou da fazenda se desmoronando. O diário do avô, que poderia ter salvado o legado familiar, agora era cinzas. À medida que os folhos da história se apagavam, os irmãos se viram presos entre as memórias e a realidade do que haviam perdido. O que fazer agora? O que significava realmente salvar a fazenda, se tudo o que estavam tentando preservar também estava se consumindo? A única certeza que restava era: eles precisavam encontrar uma forma de consonância antes que fosse tarde demais. Qual seria a decisão que selaria o destino daquela família, agora marcada pelas chamas da transformação? As chamas finalmente se apagaram, deixando para trás um rastro de fumaça e tristeza. Clara e Lucas, ofegantes, observaram a cena devastadora diante deles. O que um dia foi o lar, agora era apenas uma sombra do passado, uma lembrança cruel do que poderia ter sido.
O que vamos fazer agora? Perguntou Clara com a voz embargada. Ela mal conseguia se olhar no espelho da realidade. Não havia mais diário, não havia mais esperança de restauração. A fazenda, que era tão familiar, agora parecia um lugar hostil, repleto de cinzas e ecos de risos perdidos. Lucas estava parado, contemplando as ruínas. O rosto dele estava marcado pela determinação, mas os olhos refletiam a mesma dor que Clara sentia. Ainda existe algo aqui, ele respondeu com a voz firme. Isso não é o fim. Precisamos encontrar uma forma de honrar nossa história. Clara balançou a cabeça, sentindo um nó se formar na garganta. Mas como? O diário, tudo o que ele representava. Agora não temos nada. A frustração e o desespero estavam prestes a transbordar. Lucas, porém, não estava disposto a desistir. Vamos juntos procurar algo. Pode haver mais lembranças escondidas por aqui. Precisamos entrar naquela cabana novamente. Talvez haja algo que a gente não tenha notado, disse Lucas, tocando o ombro de Clara, um gesto que era ao mesmo tempo um consolo e um pedido de força. Relutante, Clara decidiu seguir o irmão. A cabana, embora queimada, ainda tinha seus laços com o passado. Assim que se aproximaram, a odor de madeira queimada e terra molhada invadiu suas narinas. Era um lembrete do que houve antes. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada que contrastava com a tragédia. Dentro da cabana, os dois começaram a revirar as sobras. Peças de móveis carbonizados, fotos queimadas e lembranças despedaçadas eram tudo o que restava. Clara sentiu uma onda de sentimentos conflitantes. Cada objeto era um eco de sua infância, e cada pedaço arruinado a fazia querer chorar. Lucas, concentrado, ergueu um pedaço de madeira chamuscada. Olha isso, gritou, trazendo aos olhos de Clara um roubo de esperança. Ele tinha encontrado um baú pequeno, parcialmente enterrado sob as sobras. Com esforço, abriram o baú e encontraram algumas cartas e retratos embalados em uma folha de papel. À medida que desdobravam as cartas, foram envoltos por escritos de amor profundo, lamentos e esperanças do avô. Detalhes sobre a vida na fazenda, as lutas e as vitórias. Clara sentiu seu coração aquecer ao ler sobre o que o avô sonhou para aquela propriedade, mesmo com todos os desafios. Agora aqueles sonhos estavam novamente vivos, mesmo que em forma de palavras. Precisamos transformar essas cartas em algo. Um projeto, algo que traga à vida as ideias do nosso avô, sugeriu Lucas, olhando nos olhos de Clara com fervor. Ela hesitou por um instante, mas uma nova sensação começou a crescer dentro dela. Era a centelha de uma ideia que a fazia querer lutar novamente. Talvez possamos restaurar a fazenda de um jeito diferente, através das histórias dele, levando a arte e a tradição que ele tanto amava, Clara murmura, começando a ver um caminho à frente. O que parecia um obstáculo agora se transformava em uma oportunidade. Um novo propósito renascia entre as cinzas. Entretanto, uma questão pairava no ar. E se mais segredos fossem revelados sobre a história da família? O que mais eles poderiam descobrir nas cartas do avô que poderia mudar tudo? Com uma nova determinação, Clara e Lucas sabiam que a jornada estava apenas começando. E o que estava escondido no restante daquele baú poderia mudar suas vidas para sempre. Clara e Lucas se entreolharam, a chama de uma nova ideia ardendo em seus corações. O ruído do mundo lá fora parecia distante naquele momento. As cartas despertaram neles um desejo não apenas de preservar a memória do avô, mas de recuperar a vida que outrora pulsava naquela terra. Você acha que o pessoal da cidade se importaria em ajudar? Podemos contar a história do nosso avô, fazer algo sobre as tradições dele, sugeriu Lucas, sua voz ressoando com uma energia que Clara mal reconhecia. Aquela ideia de coletar as histórias, de juntar as pessoas, começou a tomar forma em sua mente. Sim, podemos fazer uma espécie de festival, um evento que traga a vida de volta à fazenda. Clara começou a esboçar planos em sua cabeça, cada ideia mais vibrante que a anterior. E se eles convidassem pessoas para contar suas histórias também? O avô sempre acreditou no poder das memórias. Enquanto os irmãos falavam, a luz do sol desaparecia lentamente,
dando lugar a um céu estrelado que, por um breve momento, parecia refletir todas as estrelas da esperança que começavam a brilhar em seus olhos. Mas logo, uma sombra de dúvida atravessou a mente de Clara. E se ninguém se interessar? E se isso tudo for em vão? A incerteza estava ali, como um eco triste. Lucas apertou a mão dela e sussurrou. Às vezes as coisas mais importantes nascem de pequenos começos, e se não tentarmos, nunca saberemos. Ele sorriu e Clara se sentiu envolvida por um espaço de fé que a inspirava. Juntos, eles começaram a traçar um plano. Nos dias que se seguiram, Clara mergulhou nas cartas, buscando inspiração nas palavras de seu avô. Cada carta parecia revelar um pedaço de sua alma e, ao mesmo tempo, um pedaço da história da família que Clara nunca conhecera completamente. Lucas encontrou uma receita antiga que o avô mencionara em uma das cartas. Era uma receita de um doce tradicional, algo que ele costumava fazer para as festas de família. Podemos fazer isso no festival, assim todos poderão sentir o gosto da nossa história. Lucas exclamou animado. O doce tornaria tudo mais pessoal, mais próximo. Com um novo foco, os irmãos começaram a preparar tudo para o evento, criando cartazes e convidando a comunidade. Cada visita que faziam, cada pessoa que conversavam, parecia fazer o universo conspirar a seu favor. Mas no fundo, Clara ainda se preocupava. E se no fim as pessoas não viessem? Ou se as lembranças que estavam tentando resgatar apenas trouxessem mais dor? Finalmente, a noite do festival chegou. Os corações de Clara e Lucas estavam ansiosos enquanto olhavam tudo pronto nas antigas dependências da fazenda. Luzes brilhantes envolviam os galpões, e mesas estavam repletas com pratos tradicionais que a avó costumava preparar. O cheiro do doce recém-assado pairava no ar, trazendo à memória momentos felizes, mas ao mesmo tempo uma onda de tristeza a envolveu. O que eles ainda poderiam perder? Quando a primeira tímida pessoa entrou, um frio percorreu a espinha de Clara. O que começava com um evento simples poderia não ser apenas um tributo ao passado, mas um divisor de águas para todo o seu futuro. E ali, no meio da agitação, uma sombra familiar fez seu coração disparar. Clara! Ela virou-se lentamente. Era uma figura do passado que ela nunca esperava encontrar novamente. O que isso significaria para eles? O que mais estava por trás dessa aparição surpreendente que poderia mudar tudo novamente? Clara sentiu o coração disparar. À sua frente estava Maria, uma amiga de infância que havia se mudado anos atrás. Os olhos dela estavam brilhando, cheios de memórias e uma mistura de nostalgia e incerteza. Clara estava sem palavras. O mundo ao redor parecia se desvanecer, enquanto lembranças da infância passavam como um filme em sua mente. Risadas, brincadeiras, promessas de sempre estarem juntas. Maria? Clara finalmente conseguiu pronunciar, a voz um tanto trêmula. O que você está fazendo aqui? Eu soube do festival. Não podia ficar de fora. Esta fazenda sempre fez parte da minha vida e eu nunca esqueci o que vivemos aqui. Maria respondeu, a emoção estampada em seu rosto. Lucas, percebendo a tensão no ar, se aproximou. É bom te ver, Maria. Você pode nos ajudar a contar as histórias. Vamos reunir o pessoal e trazer os errantes de volta às suas raízes. Eu adoraria ajudar. A tradição do seu avô é tão importante. Eu sempre admirei isso, Maria disse com um sorriso caloroso. Mas havia algo em seu olhar que indicava uma história não contada. Clara sentiu uma leve inquietação na barriga. À medida que as pessoas começaram a chegar ao festival, uma onda de calor e expectativa tomou conta do espaço. Clara viu rostos conhecidos, adultos que ela não via há anos, e crianças agora que corriam como se o tempo não tivesse passado. O murmúrio de vozes, risadas e lembranças pairava no ar como uma melodia familiar. Lucas se afastou um pouco para providenciar os doces, e Clara aproveitou para puxar Maria para um canto. Um misto de alegria e apreensão preenchia seu coração. O que realmente te trouxe de volta, Maria? É só por causa do festival? Você parece diferente. Maria hesitou, e Clara percebeu que estava segurando algo por baixo da blusa. A expressão dela mudou, como se carregasse um peso emocional,
algo que precisava ser dividido. Eu nunca deixei este lugar realmente. A verdade é que eu vim porque precisava descobrir quem sou. Antes de me mudar, meu pai fazia uma pesquisa sobre nossa história e ele encontrou algo sobre você e sua família. O que você quer dizer? Clara perguntou, presa entre a surpresa e a curiosidade. Sobre a fazenda, a sua família e segredos que envolvem o seu avô. Ele tinha um mistério que muitos não conhecem. Quando eu li, percebi que algo estava errado, algo que poderia nos afetar a todos. O ar parecia denso com as palavras não ditas. O que você quer dizer com afetar a todos? Clara questionou agora com uma inquietação crescente. O festival, que parecia ser um momento de celebração, agora se tornava um caldeirão de incertezas. Antes que Maria pudesse responder, um grupo de pessoas começou a se reunir na frente do palco improvisado. Clara e Maria se uniram ao público, mas a conversa que tiveram ecoava na mente de Clara, como um alerta de que as revelações poderiam não ser apenas sobre a história da fazenda. O evento prosseguiu, mas Clara sentia um peso crescente. As risadas e conversas ao redor dela mal conseguiam atenuar sua curiosidade e o medo sobre as verdades que estavam para ser reveladas. O que Maria sabia? O que o avô tinha escondido? Ao fim do evento, enquanto todos se dispersavam, Clara se virou para Maria. Precisamos conversar, agora. Havia um brilho intenso em seus olhos, uma determinação que a deixava à beira de algo grande e inédito. Mas antes que pudesse perguntar mais, ela ouviu um chamado. Uma voz familiar mais distante que emanava da multidão. Clara, precisamos de você. Era o Lucas, gesticulando freneticamente. E então, Clara percebeu que a noite estava apenas começando e que segredos profundos estavam prestes a se desenrolar. O que mais o festival poderia trazer à tona? Clara respirou fundo, sentindo o turbilhão de emoções enquanto olhava para Lucas. O jeito como ele gesticulava freneticamente a fazia perceber que ele queria compartilhar algum tipo de urgência, algo que não poderia esperar. Um momento, Lucas. Clara pediu rapidamente, sem desviar os olhos de Maria. Eu preciso entender o que você sabe. Não podemos perder tempo, Clara. O pessoal está lembrando das histórias e você realmente precisa vir agora. Lucas insistiu, mas havia um brilho incomum nos olhos dele. Ela não sabia se era preocupação ou empolgação. Me dá só um minuto, Clara respondeu, um misto de impaciência e ansiedade. Ela se virou para Maria sem saber como abordar o tema delicado. O que seu pai descobriu sobre o meu avô? A hesitação de Maria era palpável. Ela parecia estar lutando contra os próprios demônios, e Clara sentia que as palavras que vinham a seguir poderiam mudar tudo. Eu não sei se estou pronta para contar, mas eu vou, Maria disse finalmente. Seu avô não era apenas um simples agricultor. Ele estava envolvido em algo maior, algo que ele mesmo nunca falou. O que foi? Clara indagou, a cabeça girando com a possibilidade de que sua vida e a vida da fazenda poderia estar ligada a uma história muito maior. Lendas, Clara. Lendas que falam de um legado, de uma herança que pode estar escondida, algo que pessoas da sua família protegem a todo custo. Soube que o seu avô encontrou algo durante as escavações aqui, algo que levou ele a ficar distante de muitos, Maria explicou. Seu olhar ficou distante, como se estivesse revivendo esses momentos. Mas como você sabe de tudo isso? Clara questionou, a mente fervilhando. Por que você não me disse antes? Na verdade, meu pai me contou ao longo dos anos, mas eu nunca pensei que isso pudesse afetar sua família. Vi as cartas e os documentos. Eram densos e cheios de segredos. Maria olhou para o chão, como se as palavras estivessem pesadas. Eu queria proteger você, mas agora, isso pode não ser só sobre nós. O legado que ele deixou pode ser a chave para entender melhor quem somos. A entrega de Maria a deixava assustada, mas ao mesmo tempo fascinada. Clara sentiu um chamado profundo em seu coração, a ideia de que toda a sua vida poderia ser entrelaçada àquela história. Mas havia um medo latente de que descobrir a verdade pudesse fazer tudo desmoronar. Desculpe, meninas. Lucas se aproximou novamente. Um grupo está organizando uma busca na parte antiga da fazenda.
O pessoal quer saber mais sobre as raízes e o mistério do nosso passado. Eu pensei que você poderia me ajudar a liderar isso, Clara. Clara olhou para Maria, que estava tão imersa na conversa que mal percebeu a presença de Lucas. Você vai comigo? Ela questionou. Claro, não posso perder essa oportunidade, Maria respondeu, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e apreensão. O ensinamento que exploravam estava prestes a ganhar vida. O horror e a alegria da descoberta se fundiam no ar, enquanto Clara sentia que estavam prestes a abrir uma porta que há muito estava trancada. Onde aquele caminho os levaria? O que iriam encontrar? Enquanto se dirigiam para a parte antiga da fazenda, o murmúrio do festival ainda ecoava à distância, mas agora parecia uma sombra distante. Clara sabia que algo inédito estava surgindo do passado, e isso estava prestes a transformar tudo. Vocês estão prontos? Lucas perguntou enquanto entravam na penumbra da antiga estrutura. O frio na barriga de Clara se intensificou. Ela se perguntava, estaria preparada para o que viesse a seguir? E com isso, uma gota de suor escorreu pela sua face, misturando-se ao calor da tensão cobrindo todos eles. Os segredos estavam perto de serem revelados, mas a dúvida pairava no ar como uma tempestade prestes a se formar. O que mais a fazenda poderia esconder? O ar dentro da antiga estrutura era denso e carregado de uma umidade que parecia pulsar com a própria história da fazenda. Clara sentiu um frio na barriga, não apenas pela atmosfera pesada, mas pela possibilidade de desenterrar verdades que poderiam mudar tudo em sua vida. Ela exalou lentamente, tentando acalmar o coração, enquanto as luzes no festival brilhavam lá fora, como se celebrassem o que estava prestes a acontecer. Lucas guiou os passos, batera a palma da mão contra a parede, e o som ecoou na penumbra. Aqui deve ser, ele disse, olhando para um canto embaçado da sala. Acredito que seu avô guardou as coisas dele nesse espaço. É aqui que a busca deve começar. Maria piscou, transformando a expectativa em brilho e nervosismo. Isso é como uma caça ao tesouro, mas com mais riscos, comentou, a voz trêmula de emoção. Clara a encarou, percebendo que a adrenalina da aventura também permeava aquela amiga que até então parecia tão contida. Só espero que o tesouro não custe caro demais, Clara murmurou, mais para si mesma do que para as outras duas. O nível de ansiedade aumentava à medida que ela caminhava em direção a um baú de madeira esquecido nos restos de uma estante. Era imponente e desgastado, mas Clara sentia que havia algo de especial ali, como se aquele objeto carregasse toda a essência do avô. Vamos, Lucas disse, já começando a abrir. Foi nesse momento que um brando tilintar ecoou na profundidade do espaço, como se alguma coisa quisesse se manifestar. Lucas fez uma pausa, um arrepio atravessando suas costas. O que foi isso? Talvez uma corrente de ar, Maria sugeriu, mas a insegurança em sua voz não convencera nem a si mesma. Clara queria acreditar que era apenas a atmosfera tensa, mas até mesmo as sombras pareciam carregadas de segredos. Quando Lucas finalmente ergueu a tampa do baú, o ranger da madeira ecoou como um sinal. Clara prendeu a respiração, seguindo a expectativa coletiva, e se deparou com um amontoado de papéis, ferramentas e um objeto reluzente, envolto em poeira. Olha isso! Clara empolgou-se ao pegar o objeto com a mão trêmula. Era uma pequena caixa decorativa, adornada com símbolos estranhos que ela nunca viu antes. Uma sensação de déjà vu a dominou, como se aqueles desenhos fossem mais familiares do que deveria. Tem algo escrito aqui, Clara, Lucas disse, folheando um dos papéis amarelados. Era um diário. Clara não conseguia distinguir as palavras em meio à agitação, mas as emoções turbulentas dentro dela tentavam decifrar o que estava por vir. Maria se aproximou, curiosa e cautelosa. Você acha que esse diário tem mais respostas sobre o que seu avô fez? Seu olhar estava tão intenso que Clara podia ver a mistura de esperança e receio refletida nele. Eu não sei, mas preciso entender, Clara respondeu hesitante, embora uma chama de determinação começasse a acender em seu coração. Essa poderia ser a chance de se reconectar com o passado familiar, de trazer à tona o que havia sido esquecido. Mas conforme ela desenrolava as páginas,
Um nome saltou aos olhos dela e fez seu coração disparar. Constança. Não era apenas uma menção qualquer. Era o nome da avó que nunca conheceu e que, segundo as histórias da família, desaparecera misteriosamente. A sala parecia girar em torno dela enquanto Clara ponderava sobre a revelação. O peso das palavras era imenso. A possibilidade de que a história de Constança estava ligada ao legado do avô era um fardo que pesava. Clara, o que você descobriu? Lucas perguntou a urgência na voz dele ressoando em seu íntimo. Ela não soube responder. Com o olhar fixo nas páginas, Clara sentiu que estava na beira de um abismo, prestes a descobrir não apenas o que havia acontecido no passado, mas o que isso significava para seu presente e futuro. O silêncio pesou sobre todos, e naquele momento, a única coisa que podia fazer era desvendar o desconhecido. E enquanto explorava as páginas, uma nova descoberta se tornou evidente. Algo que fingia esconder-se nas entrelinhas. Um aviso? Um destino? Clara mal podia imaginar. Mas a determinação cresceu como uma tempestade, enquanto aguardava o que poderia vir a seguir. Qual era a verdade sobre Constança e o que mais a fazenda guardava? Clara sentiu o ar se espessar em torno dela, à medida que os olhos se fixavam nas palavras contidas no diário. O nome de Constança ressoava em sua mente como um eco distante, e um misto de medo e excitação a invadia. O que ela descobriria ali poderia não apenas reescrever a sua história, mas também a de toda a sua família. As páginas amareladas, desgastadas pelo tempo, pareciam esconder segredos que clamavam por serem revelados. Leia em voz alta, Clara. Maria insistiu com um brilho de expectativa nos olhos. Era como se todos na sala estivessem prontos para viajar na narrativa que a amiga iria compartilhar. Clara respirou fundo, segurou o diário com mais firmeza e começou. As letras dançavam diante de sua visão, mas aos poucos ela conseguiu focar. Constança descreve um amigo misterioso, alguém que parecia saber de sua partida antes mesmo de acontecer. A voz dela esmoreceu, as palavras pegando um tom de presságio. Que amigo? Lucas perguntou, a curiosidade apimentando a voz. O ambiente ficou tenso, carregado de silêncios, onde cada um processava o que estava sendo dito. Ela menciona encontros marcados à meia-noite, discussões sussurradas sobre artefatos e antigos segredos da fazenda. Algumas páginas parecem rasgadas, mas há uma anotação que se destaca. A verdade está nas sombras da escada. O último trecho escapou de seus lábios como um sussurro. Os olhos de Maria brilharam com a possibilidade. Uma escada? O que será que tem lá? Clara também não sabia, mas a menção da escada fez seu coração acelerar. Era como se a fazenda inteira tivesse segredos ocultos esperando para serem descobertos, como um quebra-cabeça onde cada peça juntava uma parte da história. Vamos procurar. Pode ser um destino importante. Lucas exclamou, já se movendo em direção à porta. O ar estava elétrico e Clara o seguiu, ainda sem saber exatamente o que estavam procurando. Caminharam em direção à área de trás da fazenda, onde uma escada antiga, coberta de musgo e folhas, levava a um andar superior que já fora esplêndido, mas que agora se encontrava em ruínas. Clara hesitou por um momento, sentindo o mesmo frio na barriga que tivera ao entrar na construção. O que seria revelado ali poderia transformar tudo. Você está bem? Maria perguntou, notando a expressão apreensiva da amiga. Não sei. E se encontrarmos algo que não estamos prontos para descobrir? Clara hesitou, trazendo à tona o mais profundo temor de encarar verdades familiares. Mas e se a descoberta for libertadora? Lucas incentivou, com uma confiança contagiante. Temos que ir, juntos. Decidida, Clara subiu os degraus com eles, os estalos da madeira quebrando o silêncio a cada passo. Ao chegarem ao topo, perceberam que havia uma porta entreaberta, coberta por uma fina camada de poeira. Clara moveu a mão lentamente em direção à maçaneta, sentindo a gravidade do momento. Preparados? Ela perguntou, seu coração batendo cada vez mais forte. Sim, disseram os dois em uníssono. Com um impulso final, Clara empurrou a porta. O ranger da madeira soou alto no espaço vazio. Do outro lado, havia um pequeno quarto que parecia ter sido esquecido pelo tempo. O cheiro da madeira envelhecida e de mofo era profundo,
Mas o que mais chamava a atenção eram objetos empoeirados, como fotos e cartas amontoadas. "Olhem!" Maria exclamou, apontando para uma caixa escondida sob uma mesa. Clara se aproximou, mas mal sabia que naquela caixa poderia estar a resposta não apenas sobre Constança, mas um elo perdido entre passado e presente. Qual poderia ser a verdade armazenada ali? E o que mais o destino aguardava por elas naquela fazenda? Clara suspirou, já percebendo que cada pergunta trazia um universo inteiro de respostas por explorar. Clara se agachou e puxou a caixa com cuidado, como se estivesse lidando com um tesouro sagrado. A poeira levantou-se em pequenas nuvens, dançando a luz filtrada pelas janelas empoeiradas. Lucas e Maria se aproximaram, as expressões imbuídas de curiosidade. "Vamos abrir?" Maria sugeriu, a expectativa ardendo em seu olhar. Com um gesto hesitante, Clara levantou a tampa da caixa. O rangido do papel envelhecido ecoou como um chamado do passado. Dentro, encontrou uma coleção de cartas amareladas, algumas fotos desgastadas e um pequeno caderno que parecia ter sido escondido entre os outros objetos. Seu coração disparou. Era como se cada item ali guardasse uma parte da alma de Constança, um fragmento de histórias não contadas. "Olha isso!" Lucas pegou uma foto em que uma jovem sorria com os cabelos ao vento. "Essa é a Constança?" "Sim, não é?" Clara confirmou, admirando os olhos brilhantes da jovem que estava tão cheia de vida. Mas algo na expressão dela parecia sombrio, quase como se escondesse um segredo. Clara levou o caderno e começou a folheá-lo. As páginas estavam repletas de anotações, algumas que pareciam entradas de diário. Ela parou em uma parte que dizia: "Às vezes, as sombras nos protegem, mas também podem nos aprisionar." O coração dela apertou. O que isso significava? "Você acha que é sobre o tal amigo misterioso?" Maria perguntou, inclinando-se mais perto. "Talvez, mas isso não explica muita coisa," Clara respondeu, tentando juntar as peças. Ela claramente vivia em um mundo diferente, cheio de mistérios. Lucas folheou as cartas, seus olhos agora fixos em uma que parecia mais recente. "Olha, essa aqui foi escrita depois da morte dela." Sua voz estava carregada de emoção. Os três trocaram olhares inquietos. O fardo daquela revelação começava a pesar. Havia um sentimento de responsabilidade por desvendar histórias que haviam sido enterradas junto com Constança. Clara respirou fundo e decidiu ler a carta em voz alta. "Querido, não sei se você um dia descobrirá a verdade, mas preciso que saiba que a vida pode ser cruel e que às vezes precisamos nos esconder atrás de quem amamos." Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. "Esconder atrás de quem amamos? O que isso quer dizer?" Lucas questionou perplexo. Clara franziu a testa, sua mente correndo. Convém lembrarmos que esse tal amigo pode ter uma conexão com essa mensagem. Era um pensamento inquietante, mas que a atraía. "Podemos voltar para conversar com os mais velhos sobre isso," sugeriu Maria. "Se eles souberem alguma coisa, quem sabe conseguimos entender." Ela hesitou, o peso das descobertas se acumulando. "Sim, mas e se eles não quiserem falar? E se o que encontrarmos for uma dor que eles preferem esquecer?" "A dor faz parte da história, Clara. Pode ser dolorosa, mas também é libertadora," Lucas declarou. E sua confiança era um pequeno farol em meio à escuridão crescente. Com a caixa nos braços, Clara olhou ao redor do quarto, que agora se sentia como um portal para um passado complexo e enigmático. Os objetos ali guardavam mais do que memórias. Eles eram testemunhas silenciosas de um legado que clamava por ser resgatado. "Vamos então," decidiu Clara com um novo fervor em sua voz. "Vamos descobrir a verdade, juntos." Enquanto desciam as escadas, Clara não pôde deixar de sentir que cada passo em direção à verdade também a levava para mais perto de suas próprias sombras. A fazenda, antes apenas uma construção antiga, agora pulsava com a vida das histórias latentes, e ela mal podia esperar para desvendá-las. Mas enquanto avançavam, uma sensação inquietante a acompanhava. Estaria ela pronta para tudo o que viria pela frente? E ao fincar as raízes nessa verdade, quais seriam as consequências? O caminho se abria à frente, repleto de incertezas, enquanto Clara mal sabia que a história estava apenas começando.
Clara saiu da fazenda com a caixa em seus braços, sentindo o calor do sol batendo em seu rosto, mas havia uma nuvem de incerteza pairando em sua mente. Lucas e Maria estavam logo atrás conversando em voz baixa, mas a tensão na atmosfera era palpável. Cada um deles sabia que aquela descoberta poderia mudar tudo. Afinal, o passado de Constança não estava tão enterrado assim. Vai ser difícil, né? Maria quebrou o silêncio, olhando para Clara com um misto de empatia e preocupação. Talvez os mais velhos não queiram abrir essas feridas. Clara assentiu, parando por um momento. Acho que se trata de mais do que feridas. É um entendimento. Precisamos saber como Constança viveu e por que tudo isso ficou escondido. Se eu estivesse no lugar deles, gostaria que alguém se preocupasse. Lucas, que havia mantido o olhar fixo no chão, finalmente ergueu a cabeça. Tem razão. Parece que a maioria deles carrega um peso, e talvez se sentissem mais leves se conseguissem falar. A dor precisa ser compartilhada, não guardada. Foi assim que os três decidiram que antes de se aprofundar nas cartas e anotações, deveriam conversar com os habitantes da fazenda. Eram como ecos de um tempo que parecia distante e, ao mesmo tempo, tão presente. Cada história contada ali era uma parte do que Constança havia vivido, e Clara sentia que era sua missão puxar esses fios. Ao se aproximarem da primeira casa, uma brisa fresca trouxe um arrepio pelos braços de Clara. A porta se abriu devagar, revelando Dona Anália, uma senhora de cabelos brancos, com linhas de expressão profundas e um olhar que parecia saber mais do que deixava transparecer. Clara reuniu coragem. Dona Anália, nós encontramos algumas coisas na fazenda, cartas e fotos da Constança. Achamos que a senhora poderia nos ajudar a entender mais sobre ela. O rosto da senhora passou por uma mudança sutil, como se um misto de dor e nostalgia tivesse surgido. Constança, ela murmurou, quase como se estivesse chamando a jovem de volta à vida. Ela era cheia de histórias, mas também gostava de segredos. Segredos? Maria perguntou com os olhos brilhando de curiosidade. Dona Anália pareceu hesitar, mas a compaixão em seu olhar fez Clara sentir que aquilo valia a pena. Algumas lembranças são difíceis de carregar. Quando você ama alguém, é natural querer protegê-lo, mas às vezes a proteção vira um peso. Essas palavras reverberaram em Clara, que sentiu um nó na garganta. Aquela senhora que parecia carregar tanto no olhar tinha razão. O amor também poderia aprisionar. Estamos prontos para ouvir, Clara declarou com firmeza. Queremos entender. As palavras de Clara pareciam ter quebrado alguma barreira. Dona Anália respirou fundo e uma sombra de dor cruzou seu semblante. Ela tinha um amigo. Um amigo que poderia ter trazido felicidade e também mágoa. Quem era esse amigo? Lucas se adiantou, quase sem pensar. Um rapaz chamado Victor. Ele amava a Constança, mas havia algo em seu passado que a abalou. Algo que a fez se afastar. Dona Anália olhou fixamente para Clara, como se estivesse tentando decifrar algo em sua alma. Ela não foi a única a perder-se nesse emaranhado de emoções. Os corações dos jovens pareciam pulsar em uníssono, e Clara estava em choque. Victor, o nome dançava em suas memórias. A cada palavra, a história se tornava mais complexa e profunda. E se a verdade for mais estranha do que pensávamos? Maria questionou, seu rosto refletindo ansiedade. Isso não foi apenas sobre Constança, é sobre todos nós, respondeu Clara, agora mais determinada. Precisamos descobrir a conexão. Não podemos parar agora. Enquanto saíam da casa, a brisa estava diferente. Algo havia mudado. Cada resposta levantava novas perguntas, e Clara sentia que estava à beira de uma grande revelação. E quem era realmente Victor? O amigo que deixou sombras no coração de Constança? Ela respirou fundo. Alguma força a empurrava para seguir. A verdade estava lá fora, esperando para ser desenterrada, mas Clara sabia que cada camada revelada traria à tona também suas próprias vulnerabilidades. E no fundo, a pergunta ecoava: estarão prontos para enfrentar tudo o que virá a seguir? Clara, Lucas e Maria se afastaram da casa de Dona Anália, a mente cheia de fragmentos de histórias e ecos do passado. As palavras da velha senhora ainda ressoavam em seus ouvidos.
Constança não era apenas um nome distante, mas uma mulher cheia de sonhos, um amor e uma dor. E todo esse enigma estava entrelaçado com a história da fazenda. Victor, quem será esse cara? Lucas murmurou enquanto caminhavam em direção à próxima casa, seus passos teimosos ecoando no chão de terra. Deve haver mais pessoas que conhecem essa história, Clara disse decidida. A determinação que havia surgido não era apenas por Constança, mas por toda a sua família. Ela queria descobrir a verdade não apenas para entender o passado, mas também para ter um futuro mais leve, onde as sombras do que ocorreu anteriormente não os aprisionassem mais. Na porta da próxima casa, encontraram seu Fernando, um homem de idade, mas que ainda exibia a força de um viajante que enfrentara as tempestades da vida. Ele olhou os jovens com um ar de curiosidade, exaustão e, de certa forma, esperança. Clara respirou fundo e decidiu que não havia tempo a perder. Seu Fernando, encontramos algumas cartas da Constança e falamos com Dona Anália. Você poderia nos contar mais sobre ela e Victor? A pergunta saiu de seus lábios como uma maneira de quebrar o gelo da conversa. A expressão do homem mudou. O olhar se tornava sombrio. Ah, a Constança. Ela amava com intensidade. Victor era o tipo de jovem que conquistava todo mundo, mas ele não tinha uma vida simples. Havia segredos. Clara sentiu um frio na espinha. Agora a conversa tomava um rumo que ela não poderia imaginar. Que tipo de segredos? Ele havia perdido algo importante, algo que o seguia como um fantasma. E a Constança... Ela se afeiçoou a ele, mas começou a sentir que poderia carregá-lo mais do que conseguiria. O amor dela sempre foi forte, mas a relação nunca teve a mesma leveza. Seu Fernando falava com uma melancolia que penetrava na alma. Clara se lembrou de suas próprias incertezas em relação a Lucas e Maria. O amor não era fácil. E o que aconteceu com eles? Maria perguntou, a voz mais baixa, carregando a esperança de um desfecho. Fernando hesitou. Um dia, Constança desapareceu. Existem rumores de que ela estava fugindo. Alguns acreditam que tentava se proteger de um amor que começou a se transformar em um peso. Mas, como você pode imaginar, havia muito mais por trás disso. O silêncio caiu sobre eles. Clara observou Lucas e Maria, e naquelas expressões havia uma interconexão de emoções que ela própria estava sentindo. Era hora de desbravar o que realmente tinha acontecido, de parar de viver na sombra do passado. Precisamos saber se realmente houve algo mais entre eles, um motivo para sua partida. Algo que pode ter sido deixado para trás, disse Clara, agora cheia de fervor. Há um velho armazém na parte de trás da propriedade. Pode haver documentos ou objetos que o Victor deixou. No entanto, eu a advertiria para que tenham cautela. Não sabemos o que isso pode trazer à tona. Seu Fernando respondeu, sem olhar diretamente nos olhos deles. Vamos lá, declarou Lucas determinado. Sem hesitação, começaram a se encaminhar para o armazém, cada passo ressoando o peso das histórias que buscavam. Ao chegarem ao armazém, um ar de mistério se envolveu. As portas estavam entreabertas, e a luz do sol iluminava um espaço repleto de poeira e sombras. Clara sentiu a adrenalina correr por seu corpo. Estamos aqui para descobrir a verdade, sussurrou para si mesma. Dentro, caixas de papel envelhecido e móveis cobertos de pano estavam dispostos de forma desordenada. A cada canto, Clara sentia que a história do avô, da avó e de Victor estava ali, aguardando para ser desbravada. Maria começou a abrir algumas caixas, e Lucas se aproximou de uma estante cheia de livros. Olha isso! Maria gritou de repente, segurando um caderno parcialmente desfeito. São anotações de Victor. Clara se apressou a seu lado. As folhas estavam amareladas, mas as palavras pareciam ainda pulsar com a dor e a paixão que Victor havia sentido. Era uma narrativa em primeira pessoa, tocante e angustiante. Estou cada vez mais distante de Constança. Às vezes ela parece ser um sonho, e eu sou apenas o eco desse sonho. Temo que eu seja o motivo da sua dor. Clara leu em voz alta, cada sílaba impregnada na atmosfera daquelas páginas. Ele se sentia culpado. O quarto ficou em silêncio, todos absorvendo o que acabavam de ler. O peso do amor e da dor de Victor
parecia transbordar aquelas palavras. Era uma prisão emocional, observou Clara, enquanto passava os olhos pelas anotações. Em uma outra janela do caderno, vinha a menção ao artefato perdido, um objeto que, segundo ele, carregava a essência de um segredo escondido nas raízes da fazenda. Clara precisava saber mais. Victor parecia ter vivido o peso desse amor, que o fazia sentir-se responsável pela partida de Constança. Mas o que seria esse artefato? Talvez isso nos leve a uma descoberta maior, disse Maria, cheia de espírito de aventura. Assim, os três continuaram a explorar o armazém. Cada objeto, cada fragmento de papel era uma pista em um labirinto emocional. Havia relatos que pareciam conectar todos, como se cada um estivesse, de alguma forma, ligado uns aos outros. E assim, nesse mar de segredos, Clara sentiu que chegaria a um ponto crucial da história, onde o passado e o futuro se entrelaçariam. O que estavam prestes a descobrir poderia ser a chave para entender não apenas a verdade de Constança e Victor, mas também sua própria identidade. A determinação de Clara restorecia-se, já pressentindo que cada passo naquelas sombras poderia revelar um pouco mais de luz e, aos poucos, cravando a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer tempestade que o destino lhes reservasse. Era a hora de encarar o que estava oculto, porque por trás de cada sombra há uma luz esperando para brilhar, e o que quer que estivesse perdido agora estava prestes a ser encontrado. Clara sentiu isso em seu coração, quebrando as correntes da dor, como se conseguissem finalmente salvar suas próprias almas das cinzas da história. Agora, só restava um único dilema. Estariam prontos para o que iriam descobrir? Se você se emocionou e quer acompanhar mais histórias como essa, inscreva-se imediatamente no canal para não perder os próximos vídeos cheios de sentimentos profundos. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e garantir que histórias emocionais como esta alcancem mais corações. Nos comente suas reações e teorias sobre o que acontecerá a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada de superação e descobertas. O apoio de verdadeiros fãs como você é essencial. Não espere nem mais um segundo.